Por mais de 5 décadas, John MacArthur emergiu como uma das figuras mais influentes do cristianismo contemporâneo em seu púlpito na Grace Community Church. Seu ministério pastoral se concentrou na pregação bíblica versículo por versículo, com profundidade e clareza. Seu nome se tornou sinônimo de pregação expositiva, um método que inspirou milhares de fiéis e pastores a estudar as Escrituras com seriedade. John MacArthur deixou um legado de 56 anos de ministério ininterrupto no mesmo púlpito, um programa de rádio transmitido milhares de vezes por dia em inglês e espanhol, mais de 4 milhões de bíblias de estudo vendidas em todo o mundo, mais de 3.500 sermões pregados, 400 livros publicados e mais de 2.000 pastores formados em seu seminário. Esses números refletem seu serviço para o reino de Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tópico de Teologia. Neste vídeo conheceremos um pouco acerca da vida e do legado de John MacArthur, um fiel expositor das Escrituras. John Fullerton MacArthur nasceu em 19 de junho de 1939 em Los Angeles, Califórnia, em uma linhagem de pregadores. Seu avô, Elwin MacArthur, especialmente seu pai, o talentoso evangelista Jack MacArthur, transmitiram-lhe não apenas o sobrenome, mas também uma profunda reverência pelas Escrituras. Desde a infância, a vida de John esteve imersa no ambiente da igreja. No entanto, sua família não conseguiu transformá-lo em um cristão devoto. Aos 10 anos, ele se envolveu em um ato de vandalismo em sua escola, o que o confrontou com uma profunda culpa. Eu me senti péssimo e assustado, disse ele. Sentei-me nos degraus com meu pai. Não me lembro do momento exato, mas disse, sabe, acho que não sou um bom menino e preciso que o Senhor me perdoe. Após essa confissão, Jack falou com ele sobre graça e perdão e orou com ele. Naquela noite, ajoelhado ao lado de sua cama, John MacArthur creu em Cristo, um momento que ele mais tarde descreveria como o início de sua verdadeira história. Durante a juventude, John provou ser um atleta excepcional, destacando-se no futebol americano universitário. Seu talento era tanto que sonhava com uma carreira profissional. Entretanto, após um grave acidente de carro com sua família, John teve uma nova perspectiva sobre o futuro. Ele sobreviveu milagrosamente e suas ambições atléticas se dissiparam diante da certeza de uma vocação maior. Ao final daquele período, eu estava realmente pronto para fazer o que Deus quisesse. E então, eu sabia que iria pregar e ensinar, disse ele. Daquele momento em diante, sua vida teria um único propósito: o ministério. Frequentou o seminário teológico Talbot, onde sua paixão pelo estudo rigoroso da Bíblia se consolidou e seu método de pregação expositiva começou a tomar forma. Em 1963, ele se casou com Patrícia, que se tornaria seu pilar e companheira inseparável. O casamento deles foi a base sobre a qual construíram uma família com 4 filhos. Após se formar no seminário, sua habilidade para ensinar a palavra de Deus começou a repercutir. Ele pregava frequentemente em conferências de jovens, mas sua idade era um obstáculo para as igrejas tradicionais, que o rejeitavam por ser jovem demais para o pastorado. No entanto, sua clareza e paixão não passaram despercebidos. Em um desses eventos, ele foi ouvido por membros de uma pequena igreja não denominacional sem pastor em Sioux Valley, Califórnia. O Dr. Richard Held, pastor da Grace Community Church, havia falecido recentemente de um ataque cardíaco e havia ali uma oportunidade. Para os presbíteros desta igreja, a juventude de John não era um obstáculo, mas uma grande vantagem. Impressionados com sua pregação, eles o procuraram e o convidaram para se tornar seu líder. Em 1969, com apenas 29 anos de idade, John MacArthur aceitou o chamado para pastorear a Grace Community Church. Quando John chegou a Grace, propôs-se a oferecer-lhes o que aprendera com seu pai, a pregação da palavra.
Adotei o estilo de pregação do meu pai, disse ele certa vez. Suas análises expositivas, com duração de mais de 1 hora, deram um tom para as décadas seguintes. Seu desejo de expor a palavra de Deus o levou a ser minucioso e detalhista, analisando o contexto histórico e gramatical de cada versículo em seus estudos e pregações. Para alguns, isso poderia ser um desafio em termos de prender a atenção do público, mas acabou sendo a marca distintiva que lhe rendeu reconhecimento global. A igreja, que mal ocupava uma fração do seu auditório, experimentou um crescimento explosivo, mas a mudança foi mais profunda do que apenas em números. MacArthur cultivou uma cultura de estudo bíblico sério e discipulado, transformando os participantes de ouvintes passivos em estudantes ativos das Escrituras. Seu foco não era entretenimento, mas capacitação. Logo, as paredes da igreja ficaram pequenas demais. Para estender o ensino para além do Vale do Sol, foi fundada a Grace to You, o que começou como um modesto ministério distribuindo fitas cassete para membros que não puderam comparecer, evoluiu para uma gigante da mídia. Ao mesmo tempo, seu ministério de escrita floresceu glorificamente. Seu projeto mais ambicioso foi a série sobre o comentário do Novo Testamento. Ele levou mais de 40 anos para concluir esta obra, na qual analisou cada livro do Novo Testamento versículo por versículo. O resultado foram mais de 30 volumes que, juntos, se tornaram obras de referência indispensáveis. Sua visão educacional, no entanto, foi talvez o pilar mais estratégico de seu legado. Ele aceitou a presidência do então pequeno Los Angeles Baptist College, que sob sua liderança se tornou The Master University, uma instituição que viria a ser reconhecida entre as melhores dos Estados Unidos por sua qualidade acadêmica e satisfação de seus graduados. O auge veio em 1986 com a fundação do The Masters Seminary. Sua missão era clara e permanece a mesma até hoje: formar homens para o ministério pastoral, que inclui pregar a palavra de Deus, alcançar o mundo para Cristo e ensinar outros a fazer o mesmo. Essa instituição dedicava-se exclusivamente a treinar pastores na arte e na ciência da pregação expositiva, garantindo a multiplicação de seu legado. MacArthur acreditava que a doutrina correta era uma questão de vida ou morte para a igreja, e estava disposto a lutar todas as batalhas para defendê-la. Sua postura radicalmente sensacionista foi outro campo de batalha notável. Em 2013, ele organizou a Conferência Fogo Estranho e publicou um livro homônimo, apresentando sua crítica mais sistemática e contundente aos movimentos carismático e pentecostal. MacArthur argumentava que dons espirituais miraculosos como falar em línguas, profecia e cura haviam cessado com os apóstolos e que o movimento moderno estava repleto de abusos, desordem e, em suas piores formas, blasfêmia contra o Espírito Santo. A premissa de todo o seu ministério era que a tarefa do pregador não é apresentar suas próprias ideias, mas explicar o significado do texto bíblico versículo por versículo. Um sermão bíblico não é marcado por nenhum tipo de evento cultural ou pessoal, disse MacArthur. Não se trata de mim, e transcende não apenas o tempo, mas também a cultura. No final, John MacArthur não deixou apenas sermões e livros. Ele deixou para trás um exército de homens fiéis, treinados em suas mesmas convicções, garantindo que o rugido daquele leão ressoasse em inúmeras igrejas ao redor do mundo por gerações. E assim, por um total de 56 anos de ministério, John MacArthur continuou a pregar fielmente a palavra de Deus. Em 2023, sua saúde começou a piorar acentuadamente e ele recebeu um diagnóstico que marcou o início de sua última temporada na Terra. Embora tenha se afastado gradualmente do púlpito, sua presença e influência na Grace Community Church permaneceram. MacArthur foi apenas um instrumento nas mãos de Deus. Finalmente, em julho de 2025, descansou, deixando um legado não de poder pessoal, mas de submissão à autoridade da palavra de Deus.